Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E vamos hoje mais uma vez para a nossa leitura da Bíblia em 100 dias. Estamos aí no 9º dia da nossa leitura da Bíblia Sagrada, dia este em que daremos sequência a partir de Levítico. Já é o 3º livro da Bíblia que nós estamos lendo e vamos então fazer o nosso devocional. Mas antes, quero lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para inscrever-se, bem como deixar o like, um comentário, será de grande importância. Diga aí como tem sido sua experiência em ler a Bíblia. É a primeira vez que você está lendo? Já leu outras vezes? Comenta aí, será grande bênção. Senhor Jesus Cristo, graças te dou, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos conduzido, ó Deus, conduzidos até aqui, para que juntos possamos ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra. O Senhor tem nos proporcionado estes momentos agradáveis diante de Ti. Fique conosco, fala conosco, manifeste Teu querer, a Tua graça sobre nossas vidas. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Levítico capítulo 3 diz assim: os sacrifícios pacíficos, a partir de Levítico capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e se fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-lo sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico, apresentará uma oferta queimada ao Senhor de gorduras de cobre, as entranhas, gorduras que cobrem as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto os lombos e a membrana sobre o fígado que terá junto, que tirará junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo, e a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou seja fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se trouxer um cordeiro por uma oferta, a pessoa deve oferecê-lo diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, matará o animal diante da tenda do encontro, e os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor uma oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, o qual tirará rente a espinhaço, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto dos lombos e as membranas sobre o fígado, que tirará junto dos rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento ao Senhor. E a oferta da pessoa, se a oferta da pessoa for cabra diante do Senhor, atrará por a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda do encontro. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar ao redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que tirará junto os rins. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo de geração às gerações de vocês, onde quer que morarem. Vocês não comerão nem a gordura, nem o sangue. Levítico capítulo 4. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de
Israel, dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor por fazer algo contra um deles, o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito, trará um novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do novilho e o trará à tenda do encontro, e molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar. O holocausto que está à porta da tenda do encontro, o sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, nas membranas, sobre o fígado, e tirará junto os rins, assim como tirará isso do novilho, sacrifício pacífico. O sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, cabeça, pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, e um lugar puro onde se lançará as cinzas e queimará sobre a lenha será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário e isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor na tenda do encontro. Todo o restante do sangue todo o restante do sangue ele será derramado na base do altar do holocausto e está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará com este novilho como fez com o novilho a oferta de pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles serão perdoados. Depois levará o novilho como oferta do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor Deus ordenou que não fizesse, e se tornar culpado, e se o pecado que ele caiu lhe for notificado, trará por uma oferta um bode sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais, em holocausto diante do Senhor, e oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e porá um pouco de sangue da oferta pelo pecado e porá sobre o chifre do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele no que se refere ao pecado. Este será perdoado.
Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer uma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, se tornou culpada. Ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e porá sobre o chifre do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar, tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer um cordeiro como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu. O pecado lhe será perdoado. Levíticos capítulo de número 5. Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça ou maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como cadáver ou um animal impuro, seja de um animal selvagem, ou de um animal doméstico, ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que se dê conta disso, se tornar impuro, então será culpado. Se tornar se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa, má ou boa, seja o que for de alguém, pronuncie de forma precipitada com juramento, ele não der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas confessará aquilo que pecou, como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Uma pessoa trará ao Senhor o gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Se a sua se as suas posses não lhes permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como oferta pelo pecado, e outra como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave, que é oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar, é oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto conforme estabelecido. Assim o sacerdote por essa pessoa fará oferta pelo pecado e que ela cometeu, o pecado será perdoado. Porém, se as suas posses não lhes permitir trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então a pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado.
entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado de farinha com a porção memorial e queimará sobre o altar em cima da oferta queimada ao Senhor, a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará a oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas. O pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. Se o Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor oferta do rebanho um cordeiro sem defeito, conforme a avaliação da prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e dará ao sacerdote, assim o sacerdote, como carneiro da oferta pela culpa, assim o sacerdote com a oferta do carneiro, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa que o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fazer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não lhe deve fazer, ainda que não tenha dado conta disso, será culpado. Mesmo assim, elevará a sua iniquidade, e do rebanho trará ao sacerdote um cordeiro sem defeito, conforme a avaliação feita para a oferta pela culpa, e o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu. Ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpado diante do Senhor. Levítico capítulo de número 6. O Senhor falou a Moisés dizendo: se alguma pessoa pecar ou cometer ofensa contra o Senhor, negando o seu próximo o que lhe deu em depósito, ou como penhor, ou que se roubar, ou que estiver de extorsão por seu próximo, ou que se tornando achado em objeto perdido, negar com falso juramento, ou achou ou fizer alguma coisa de tudo em que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado ficando culpado, essa pessoa restituirá tudo o que roubou, o que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou, e tudo aquilo que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e isso ainda acrescentará a quinta parte, entregará isso àquele a quem pertence, no dia que trouxer a oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa, trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite, até pela manhã. O fogo do altar nunca poderá ser apagado. E o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará do lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outra roupa, e levará a cinza para fora do arraial, num lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto,
e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Esta é a lei a respeito das ofertas de cereais. Os filhos de Arão oferecerão diante do Senhor, diante do altar, um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais e com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e o queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento em lugar santo, no pátio da tenda do encontro. Comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É uma porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é como oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para gerações de vocês dentre as ofertas queimadas do Senhor. Todo o que tocar nele será santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que dele for ungido 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa amassadeira com azeite. Traga bem amassada em pedaços cozidos. Você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo, será de toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. Coisa santíssima é: o sacerdote que o oferecer pelo pecado e começará no lugar santo, se comerá. Versículo 26. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar a carne, a oferta, será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre o que o sangue caiu. No lugar santo, o vaso de barro em que a carne foi cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é, porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado cujo sangue se traz à tenda do encontro para fazer expiação do santuário. Essa terá de ser queimada no fogo. Levítico capítulo 7. Essa é a lei a respeito da oferta pela culpa. Coisa santíssima é: o animal que é ofertado pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada com os rins. O sacerdote a queimará sobre o altar da oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela. No lugar santo se comerá
coisa santíssima é. Como oferta pelo pecado, assim será oferta pela culpa, uma única lei haverá para ela, será do sacerdote que, como ela fizer expiação, o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda oferta de cereais que for assada no forno, o que se preparar na frigideira e na assadeira será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será todos dos filhos de Arão, cada um receberá a sua parte. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor, se fizer por ação de graça, como oferta de ações de graça, trará bolo sem fermento amassado com azeite, pãezinhos sem fermento, sem finos e untados com azeite e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassadas com azeite. Com esses bolos trará por sua oferta pão levedado como sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graça, e toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica, mas a carne do sacrifício de ação de graças e a sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dela ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da sua carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe fará atribuído o sacrifício, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer da carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Se uma pessoa tocar numa coisa impura, com impureza humana ou com animal impuro, qualquer impureza abominável, a comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do meu povo. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra, gordura de animal que morre por si mesmo, e do animal que é dilacerado por ofertas podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer da gordura do animal, ou qualquer que trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do meu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminado no meio do meu povo. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. O seu sacrifício pacífico trará como oferta às suas próprias mãos. As ofertas queimadas do Senhor trará a gordura do peito com o peito para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e os seus filhos.
Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue de sacrifício pacífico e a gordura, essa trará a coxa direita terá a coxa direita por sua porção, porque tomei dos filhos de Israel seu sacrifício pacífico, o peito que é movido da coxa da oferta que os dei a Arão, o sacerdote, e seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão, a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes do Senhor. Isto é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é de geração em geração. Esta é a lei a respeito do holocausto, uma oferta de cereais, da oferta do pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou os filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Levíticos capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: Leva Arão e os filhos dele as vestes e o óleo da unção do novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. Fez com que Arão e seus filhos e os filhos dele se aproximassem, e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com um cinto, e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral do Urim e Tumim. Ele pôs a mitra na cabeça e a mitra na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu o óleo sobre o altar, ungiu o altar e todos os utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes de túnica, cingiu-os com o cinto, atou-lhes os turbantes, como o Senhor Deus havia ordenado. Então fez chegar o novilho, a oferta pelo pecado, a Arão e seus filhos, e puseram as mãos sobre a cabeça do novilho, a oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na sua base do altar e consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana, o fígado, os 2 rins, a gordura, e Moisés os queimou sobre o altar, mas queimou o novilho com o seu couro, sua gordura, o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, aspergiu sangue sobre o altar ao redor, cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços, a gordura, porém as entranhas e as pernas levou
lavou com água, e Moisés queimou tudo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro e o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco de sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão e pôs nele o sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura e a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, e a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita, todo o cesto dos pães sem fermentos que estavam diante do Senhor, pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado, um pãezinho achatado, e pôs sobre a gordura, sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão, seus filhos, e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e queimou o altar sobre o holocausto. Ele era uma oferta consagrada ao Senhor por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu-o por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que capia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar, aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes dele. Moisés disse a Arão e a seus filhos: coziem a carne diante da porta da tenda do encontro, e comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas se restar da carne ou do pão, vocês devem queimá-lo. Não se afaste da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprir os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e noite, 7 dias, e observe as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Levíticos capítulo 9. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos dele e os anciãos de Israel e disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e apresente-o ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: traga um bode para oferta pelo pecado, um bezerro, um carneiro, ambos de 1 ano sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar diante do Senhor, oferta de cereais amassada como com azeite, porque o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça uma oferta pelo pecado do seu holocausto, faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do pecado da expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar, matou o bezerro e a oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo.
os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo do sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar, mas queimou sobre o altar a gordura dos rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés, porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhes entregaram o sangue, e ele aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto dos seus pecados com a cabeça, e queimou sobre o altar, e levou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto do altar. Depois apresentou uma oferta do povo, e pegando o bode, a oferta pelo pecado, que era pelo povo, matou e preparou oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e ofereceu sacrifícios segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais, e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro, e o sacrifício pacífico era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e aspergiu sobre o altar ao redor, e entregaram-lhe também a gordura do boi e o carneiro, e a cauda e cobre as entranhas, os rins, a membrana, o fígado, e puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e abençoou. Então desceu do altar, havendo feito oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto, gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Levíticos capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram o fogo estranho diante da face do Senhor, algo que não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor diz: mostrarei a minha santidade naquele que se aproxima de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham, tirem os seus parentes de diante do santuário, levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem vossas roupas, para que se não morram, nem venha grande ira sobre a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem por causa da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morra. Isso será estatuto perpétuo entre suas gerações,
para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e puro, para ensinarem os filhos de Israel e todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos dele, Eleazar e Tamar, que ficaram vivos: pegue a oferta de cereais que restou das suas ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na como em lugar santo, porque é porção que foi dada a vocês e aos seus filhos. Eles ofereçam ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, vocês, seus filhos, suas filhas, porque foram dado por sua porção, por porção do seus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta do peito, da oferta movida como oferta queimada de gordura, para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e a seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, porque vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo, pois coisa santíssima é, e o Senhor deu a vocês para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta de sangue não foi trazida para dentro do santuário. Certamente vocês deveriam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. Mesmo assim, tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Levíticos, capítulo de número 11. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: digam aos filhos de Israel diga aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, estes são os que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer, mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, estes são os que vocês não podem comer. Camelo que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Estes animais serão impuros para vocês. Todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, eles vocês podem comer. Porém, todo o que não tem barbatana nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los como uma abominação. Não comam sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo que as águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Das aves estas vocês abominarão.
não se comerão, serão abominação a águia, o urubu, águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, avestruz, coruja, gaivota, gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, os ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a roupa e o morcego, tudo isso que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, esses vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie, mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês. Por estes vocês se tornem impuros. Quem tocar no cadáver deles, impuro até à tarde. Quem levar o cadáver desses animais, deverá levar as suas roupas, lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não fendido, dividido em dois, são ruminam, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais, deverá levar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre o enxame da criatura que se movem sobre a terra, estas serão impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o gecko, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto, da areia e o camelão. Entre todos os animais que se movem sobre a terra, este vocês devem considerar impuros. Quem tocar neles, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo sobre o que cair qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro, seja vaso de madeira, ou roupa, pele, pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faça alguma obra, deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. E todo vaso de barro dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo alimento que se come preparado com aquela água ficará impuro. Todo líquido que se bebe e se estiver naquele vaso ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto ficará impuro. Se for no forno ou na fogueira de barro, serão quebrados. São impuros, portanto. Vocês devem considerar impuros, porém a fonte ou a cisterna em que se recolhem águas será pura, mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se o seu dever cair alguma coisa sobre alguma semente e semear, esta estará pura, mas se alguém derramar água sobre a semente
e se o cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Se morrer algum dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer no cadáver desse animal lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem lavar o corpo morto desse animal deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Também todos os que movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo o que anda sobre o vento, tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés. Muito bem. Continuamos aqui o versículo 42. Tudo que anda sobre o vento e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, dentre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não se faça abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo, e não se contamine por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, eu sou o Senhor, e os tiro da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves e todo ser vivo que se move nas águas, toda criatura que rasteja no chão, para fazer a diferença entre o puro, entre os animais que mais podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Êxodo, Levítico, capítulo 12. Levítico, capítulo 12. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação ficará impura. E no 8º dia o menino será circuncidado. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como a sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue, e cumprido os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará o sacerdote à porta da tenda do encontro do cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pouquinho e uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz a menino ou menina. Mas se as pessoas não lhes permitem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas de 2 pombinhos, uma para o holocausto e outra para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Glória a Deus por mais este dia de leitura da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos concedido a honra de podermos juntos ler, meditar na tua santa palavra. Continuamos pedindo a Ti, ó Deus, que através do Seu Santo Espírito possamos ser conduzidos, direcionados, orientados através da Tua poderosa palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe de maneira especial.